Seja muito bem-vindo ao nosso quarto dia do Feirão da Construção Financiada com apoio da Caixa. Esse feirão que está com a missão aqui de lhe ajudar de fato a sair do aluguel. Agora você poderá estar construindo a sua casa como você sempre sonhou e o melhor de tudo, da forma aí personalizada, como você sempre quis. E um outro ponto muito importante, pessoal, a gente não está falando aqui de você estar adquirindo um imóvel que já está pronto, um imóvel que já está valorizado, que é cerca de 40% a 50% mais caro do que a construção. A gente está falando aqui de você fazer um financiamento de uma construção do zero. Além de mim, Diego Cariello, você vai ter aqui do meu lado o Vinícius Mota, que é engenheiro civil, construtor aqui na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, e a gente está junto para poder lhe ajudar. Hoje a gente vai estar falando aqui sobre um estudo de caso, um dos clientes do Vinícius, o Fabiano, e ele foi um dos clientes onde parou de pagar aluguel, ele pagava até, na verdade, um valor mais alto de aluguel do que no final a casa que ele pôde estar construindo, e de fato ele entrou aqui na nossa hashtag aluguel nunca mais. Então se você também está aí do outro lado, está cansado de pagar aluguel, pegar esse dinheiro e colocar na conta de uma outra pessoa e agora de fato começar a investir na sua vida, na sua casa, deixar um patrimônio para sua família, coloca aqui embaixo hashtag aluguel nunca mais. Então, Vinícius, conta um pouquinho aí sobre a história do Fabiano, como foi que tu conheceu o Fabiano, como era a situação dele, vamos contextualizar para a galera. Então, na época eu estava numa uma padaria próxima a uma loja que eu tenho, e eu estava conversando lá com ele e apareceu um noticiário na TV, que na época aqui no Rio de Janeiro tinham caído acho que 4 prédios numa região lá afastada no Rio de Janeiro, e o pessoal começou a ficar desabrigado, o pessoal sem casa, porque eles pagaram pelo prédio, pelos apartamentos, venderam como se fossem apartamentos normais, numa área assim, e tinham 16 prédios que iam ser fechados também pela Defesa Civil, porque eram prédios que não tinham engenheiros, não tinham arquiteto, não tinham nem registro na prefeitura, não tinham nada. E o pessoal que pagou acabou perdendo dinheiro, e a gente estava conversando sobre isso, sobre o déficit habitacional no Brasil, que ainda é muito alto, cresceu muito, o programa Minha Casa Minha Vida ajudou numa época, mas continua aumentando devido ao ônus excessivo com o aluguel, né? E a gente estava conversando sobre isso, eu tinha conhecido ele ali, e eu falei com ele sobre o que eu trabalhava construindo casas e construindo casas com financiamento habitacional, e que às vezes a parcela era menor do que o aluguel que eu pagava, e ele se interessou, ele falou, cara, eu preciso disso aí, porque hoje eu pago 1.800 de aluguel e é muito pesado, cara. O apartamento tem 50 e tantos metros quadrados e é muito apertado, é muito pesado pagar isso tudo. E eu tenho uma renda de tanto e você pode ver o que a gente pode pegar para financiar aí, para fazer essa casa para mim. Eu falei, vamos ver se mandei, trocamos WhatsApps ali, a gente conversou. Eu já enviei para ele o meu formulário online da empresa, ele respondeu o formulário online e ali eu já tinha toda a informação dele para fazer uma simulação. Então a gente foi fazendo a simulação com ele, conseguimos um valor aí de 163 mil de valor final de imóvel, um financiamento acho que foi 136 mil de financiamento, a Caixa emprestou 136 mil, a gente foi procurar um terreno, esse aí é um caso de Minha Casa Minha Vida, né? A gente foi procurar um terreno na cidade de Maricá, tinham terrenos lá por volta de 20 mil, mas sem RGI, então a gente procurou só a faixa que tinha uma escritura, né? E a gente conseguiu um imóvel por 45 mil, conversamos com o dono, falamos com ele, falamos que a Caixa ia fechar esse imóvel, ia pagar, e ele reduziu o valor para 40 mil, então a gente fez toda a aquisição desse terreno para o cliente, conversamos com o dono do terreno, e aí nós levamos eles até a Caixa Econômica, fizemos toda a arquitetura do Fabiano, da casa do Fabiano, aprovamos com ele, estudamos com ele qual o tamanho da casa que ele poderia fazer, qual o estilo da casa que ele poderia fazer, devido ao terreno. O terreno tinha uma recaída assim, então a gente fez uma casa fora do chão, para não ter problema com filtração, alguma coisa desse tipo. E nós finalizamos uma arquitetura com ele, já tínhamos um terreno em vista, então nós abrimos o processo dentro da Caixa Econômica, a Caixa Econômica emprestou o dinheiro por medições, nós construímos a casa dele em 4 meses e ele hoje já está morando na casa há cerca de 6 meses já e paga o financiamento dele de R$ 850 só por mês, sendo que no tempo da contratação dessa casa, ele só pagava nos meses os juros sobre esse financiamento. Então ele pagava parcelas de R$ 100, de R$ 200, R$ 250 até terminar a obra. Isso ajudou muito ele também, porque foi uma época que ele morava de aluguel ainda e ainda tinha que pagar o financiamento. E isso é reduzido quando a gente fala de um financiamento de construção. Isso é um ponto que a gente precisa focar e que com certeza você que está aí em casa tem essa dúvida. Poxa,
como é que eu faço, né? A gente falou do exemplo do Fabiano, mas vamos deixar mais claro. Como é que eu faço para pagar o financiamento habitacional e ao mesmo tempo pagar meu aluguel? Porque, querendo ou não, existe um tempo para aquela casa ficar pronta. Do Fabiano foi 4, mas poderia ser 5, poderia ser 6. Ok. Um dos pontos também importante falar é, quando a gente não fala em construção financiada, quando a gente fala em uma construção tradicional com recursos próprios, as obras tendem a demorar mais. Por quê? Porque o brasileiro, ele normalmente começa para fazer aquela obra sem ter o dinheiro. Exatamente. Ele precisava ter 200 mil para construir, ele tem 100, ele diz, vamos embora. E aí demora e acaba que atrasa muito. Então, muito do que a gente vê também no Brasil, que o pessoal fica com medo. Pô, Vinícius, mas se demorar demais, não vai existir esse problema, porque você tem os recursos. E então, você já calculou a casa, você já tem todo o projeto, já tem todo o orçamento. Exato. O dinheiro que você contratou é para fazer o tamanho de casa que você falou que ia fazer. Então é muito mais difícil de você delongar aí uma construção. Você vai fazer no prazo desejável ali do tempo que você botou. E só o que vai acontecer de imprevisto é uma chuva ou outra, qualquer coisa normal de uma construção. Exato. Mas voltando ao ponto aqui, ao cerne da questão, como é que faz, velho? Tipo, o cara tem que pagar o aluguel e ao mesmo tempo tá pagando a prestação do financiamento, tem alguma redução, tu explicou, mas vamos deixar mais claro pro pessoal. Então, a Caixa é justa nesse ponto pelo seguinte: o valor de parcela que aparece no simulador para você não é o valor que você vai pagar durante a construção, porque na construção a Caixa Econômica não te emprestou o dinheiro todo. Aquela parcela que está dizendo ali na simulação é como se a Caixa Econômica já tivesse emprestado o dinheiro todo, você está pagando agora a parcela de amortização daquele saldo devedor e mais os juros. Sendo que, durante a obra, a Caixa Econômica só cobra os juros e a correção monetária do dinheiro que ela te emprestou. Então, se vai ser feita uma construção por medição, na primeira medição ela pagou o terreno mais 20 mil. Então, ela vai te cobrar os juros sobre terreno mais 20 mil. Você vai pagar lá 100, 200 reais. É até o final da construção. Quando chegar no final da construção, aí sim você vai pagar os juros, a correção monetária e a amortização do seu financiamento. Então existe uma ajuda aí, um jeito de minimizar aí os valores das parcelas para você poder segurar esse tempo em que a sua casa está sendo construída, visto que posteriormente você vai se livrar do aluguel e pagar somente o financiamento da sua casa e vai estar morando nela. Além disso, a gente está falando de uma construção, por isso que a casa vai ser aí cerca de 40% a 50% mais barato nessa construção do que, de fato, você comprando um imóvel pronto. Então, esse é um ponto que muita gente que está em casa, eu tenho certeza que tinha dúvida, poxa, como é que eu faço para conciliar, né? Você vai falar com os engenheiros, com os arquitetos, grande parte deles na sua região nem sabia, nem sabe que isso existe. Então, realmente dá um certo medo. Como é que eu vou pagar para pagar como é que eu vou fazer para pagar um aluguel que já é tão caro e ao mesmo tempo tá pagando financiamento? A gente já destrinchou isso aqui, já acabou com esse medo seu, você não precisa, só vai pagar os juros, que é uma parcela aí ínfima de fato do valor final. Um outro ponto muito importante em relação à escolha dos materiais. Quando a gente fala em relação à obra, também é um ponto que atrasa ou um ponto que gera discussão e desentendimento, que é, poxa, Vinícius, os materiais, né? Às vezes o cliente ele quer uma cor e o engenheiro depois diz que é outra, é um tipo de piso, depois muda e atrasa. Como é que isso funciona numa construção financiada? A determinação dos materiais e o memorial descritivo que vai compor aquela obra. Então, enquanto a gente está fazendo o projeto, tem que ser tudo feito dentro do projeto, porque uma construção financiada ela tem que ser executada exatamente o que foi feito no projeto. Então, a gente senta, estuda com o cliente, qualquer coisa, qualquer pendência, a gente estuda sobre acabamentos, a gente bota lá o valor, a metragem da casa, o estilo da casa, a planta baixa da casa, depois a gente vai começar a discutir sobre o memorial descritivo, o que vai estar nessa casa, quais os valores dos pisos, valores dos porcelanatos ou os valores dos acabamentos, os valores das portas, a gente discrimina isso tudo, só que no meio tempo, enquanto a obra está sendo concluída, o cliente também tem liberdade de querer mudar, ele vai escolher na verdade as cores que ele quiser dentro do valor que você estipulou, e se ele quiser alguma coisa mais cara, e ele quiser, não, agora eu quero melhorar, conseguir um dinheirinho aqui durante esse período de obras, ele pode aplicar esse dinheiro na construção, e aí melhorar então os acabamentos que tiverem dentro da casa, ou que ele quiser incluir dentro do financiamento. Legal, então fica bem claro que todo o material, toda a segurança por parte do cliente já existe no memorial descritivo. Exatamente. Quando você vai iniciar aquele processo de financiamento. Um outro ponto também, pessoal, o programa Minha Casa Minha Vida ficou um pouco queimado, vamos dizer assim, por grande parte da população, por entregar casas de baixa qualidade. Mas a gente tem que deixar claro aqui a distinção que existe. Veja bem, existem dois tipos de construção. A gente está falando aqui da construção financiada, onde a gente levanta os recursos para você, cliente, e faz aquela construção. E tem as construções que são feitas por empreendedores. Você tem aí empreendedores, engenheiros, arquitetos na sua região, médico, advogado às vezes,
que pegam seu próprio capital, seus 200 mil, 300 mil, 150 mil, constroem uma casa. Então eles vão lá e constroem aquela casa com o dinheiro deles. Não existe fiscalização nenhuma nisso, ele vai lá e constrói aquela casa. No final, vamos supor que eu sou o cliente, eu olho para aquela casa e faço, gostei, quero comprar aquela casa. Ela vai estar dentro da Minha Casa Minha Vida, porque está dentro daquela faixa, exatamente, e eu vou fazer um financiamento. Ok. O que é que vai acontecer? A Caixa vai fiscalizar aquela casa? Vai fiscalizar o estereótipo daquela casa. Ele vai olhar, vai ver a localização e vai dizer, essa casa vale? Vale. Sendo que ele não vai saber de fato, ele não vai fiscalizar de fato como aquela casa foi construída. Exatamente. Se for dentro das normas de desempenho, dentro da NBR, ele não vai saber se aquele pilar tem a dimensão ou não, ele não vai saber se aqueles condutores que estão ali, os fios, estão com a bitola correta, se foi bem dimensionado, se não foi. E ficou muito queimado também devido ao Faixa 1, que foram aqueles empreendimentos feitos com a ajuda do governo ou também com recursos próprios de prédios de 5 pavimentos para pessoas da Faixa 1 com renda bem baixa, onde a qualidade desses empreendimentos eram horríveis, em locais horríveis, e por isso ficou um pouco queimado. Só que essa faixa que a gente está falando é um financiamento para o cliente. Ele vai escolher onde ele vai morar e ele vai escolher a arquitetura dele e a gente vai fazer a construção. E uma coisa muito bacana é que muitas vezes o cliente ele tem um certo receio de fiscalizar a obra, né? Pô, é normal, você está investindo dinheiro, você quer ir lá olhar como é que tá ficando. Sendo que o cliente é leigo, você que está aí, sei lá, médico, você é advogado, você é dentista. Não adianta você ir para uma obra olhar que você não tem a noção se aquilo está sendo executado corretamente ou não. Então o que a Caixa faz para poder lhe ajudar? Preste atenção. Numa construção financiada, aquele valor é liberado em parcelas. E ao longo daquelas liberações, um engenheiro ou um arquiteto da equipe da Caixa Econômica vai lá, de fato, verificar se o trabalho que o Vinícius ou que o seu consultor está fazendo realmente estão dentro das normas do Brasil. Exatamente. Não é isso? Se caso o Vinícius cometa alguma falha ou faça errado, ele não libera a próxima parte até Vinícius ajeitar. Exatamente. Fica em pendência. Então um engenheiro vai lá e ele olha assim, ó, tá aqui construído errado, tá de um jeito que não era para ser. Ele vai segurar o dinheiro um pouco até o construtor resolver e aí ele liberar essa parcela para resolver o problema de maneira correta e não seguir com vários problemas numa construção. Exato. Então imagine só, além de você ter uma casa mais barata, 40%, 50%, você tem a garantia de um engenheiro, de um arquiteto da Caixa Econômica Federal, pessoas aí extremamente capacitadas, fiscalizando seu empreendimento e atestando de fato que aquilo ali está sendo bem executado. E não é só no final, é durante toda a sua obra. Exatamente. E são credenciados da Caixa, eles existem por todo o país, são pessoas aleatórias, não tem vínculo nenhum com os construtores do minhacasafinanciada.com, comigo não tem vínculo nenhum, então eles vão atestar com veracidade o que eles estão vendo daquela construção. Então não tem nenhuma treta, não vai ter nenhum problema quanto a isso, que eles vão averiguar se aquela construção está sendo bem feita. E aí você vai ter aí o feedback de um engenheiro da Caixa Econômica, quanto também a sua construção, quanto ao seu patrimônio. Exatamente. Então, no nosso próximo episódio aqui da nossa série do... Então, o nosso próximo... Tô pensando aqui, calma. Então, no nosso próximo vídeo aqui do Feirão da Construção Financiada da Caixa, a gente vai estar utilizando com vocês aqui o nosso simulador, o Monte Sua Casa. A gente vai estar mostrando aqui para vocês como é fácil você estar construindo a sua casa. Eu vou estar falando aqui para Vinícius qual é a casa que eu quero, ele vai estar montando junto aqui com a gente vai estar fazendo uma revisão, isso é bem bacana, a gente vai estar falando sobre a documentação, o que é que precisa estar apresentando, a gente também vai estar mostrando um outro estudo de caso, vocês conheceram hoje o Fabiano, vocês vão estar conhecendo aí o Wellington, que foi uma casa na modalidade SBPE, uma casa de alto padrão, de mais de 220 metros quadrados, então isso é bem bacana para mostrar que a gente não constrói apenas casas simples e populares, mas também casas de baixo, médio e alto padrão. Não existe isso de que você não pode ter sua casa, você pode sim, e imagine só, você vai estar economizando muito dinheiro. Quando você constrói a casa, você tem aquela economia de 40% a 50%, você vai ter uma economia na parcela, um dinheiro que vai fazer a diferença, você pode estar melhorando ali a condição da sua família, dos seus filhos de estar estudando numa escola melhor, é um carro melhor que você pode ter, uma viagem no final do ano. Então a gente está falando aqui de uma coisa que é séria, é uma coisa que vai impactar o seu futuro aí, pelo menos pelos próximos 30 anos. Diferente do aluguel que você vai ter que pagar pelo resto da vida e que muitas vezes você fica suscetível a ser despejado ou a ser solicitado, na verdade, para sair, né? Você tá morando naquele local, você gosta, mas o dono diz, poxa, eu vou vender,
ou eu vou agora usar, ou eu quero que você saia, não precisa ter nenhum tipo de motivo, você vai ter que sair, procurar outro local e gastar dinheiro também, que isso é um ponto que as pessoas não levam em consideração. E tem outra questão, você também não pode mudar nada dentro da casa, porque você Exato. fica, vou gastar um dinheiro no imóvel de outra pessoa, vou melhorar alguma coisa, e você vive ano após ano, 10, 20, 30 anos sem poder fazer nada seu. Exato. Muitas vezes você tem algum problema até na estrutura da casa, você quer melhorar, você fala com o dono e o cara diz, não, não quero. Então, a gente tá falando aqui de fato de você construir sua casa, sair do aluguel e deixar um patrimônio para a sua família. Então, vem com a gente, clica no link aqui abaixo, aproveita, velho, vai no monte sua casa, faça a casa como você sempre sonhou. Se você ainda não enviou a documentação, envie também, que a gente tá com esse sistema aqui online, onde a gente vai estar falando para você sobre a sua aprovação de crédito. Isso aí é incrível e único no Brasil. Você já vai saber aqui de fato se tem alguma restrição cadastral, se você aí precisa fazer algum ajuste na sua documentação. A gente tem aqui assessoria contábil, a gente tem os construtores, a gente vai de fato lhe ajudar a realizar seu sonho. Lembrando que você não paga por projeto, você não paga por orçamento, você não paga por acompanhamento de obras. O único custo seu é com a contratação do seu financiamento habitacional para construir a sua casa. Então, clica no link aqui abaixo e vem com a gente.